A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Estamos passando por aqui para meditar na palavra do Senhor, eu e a Marilza. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a semana de cada um de vocês. Bom? Que nós venhamos ter um início de semana abençoado, né? Agradecer a Deus por mais uma semana, né? De nós acordar. Deus vem repreender todos os obstáculos, toda a tristeza, angústia de cada coração, amém? Verdade. E já aproveitando a palavra de Deus, né? Vamos meditar nessa manhã, nessa oportunidade que Deus dá para nós. Vamos ler um versículo da palavra do Senhor aqui em Mateus 7, versículo 5, que diz assim: Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará em tirar o ergueiro do olho do teu irmão. Não dê aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se vós despedacem. É forte a palavra, hein? É, Jesus amado. A palavra do Senhor veio forte, mas... Aqui vem uma palavra, né, falando conosco nessa manhã de julgo, né? Muitas vezes nós não conhecemos a vida da pessoa, né? Mas várias pessoas julgam a outra, né? Mas não conhecem. Né? E aqui a palavra do Senhor fala conosco nessa manhã, para nós primeiro tirar a trave do nosso olho, né? Porque nós todos somos falhos, nós todos somos, né, pecadores. Tem pessoa, né, irmã Rosa, que julga o outro pela aparência, né? Verdade. Às vezes ele vê uma pessoa assim, ele já começa a julgar pela aparência e não conhece o interior da pessoa, né? E depois ele vai ver que não é nada daquilo, daquele julgamento. E às vezes ainda que tenha alguma pessoa que faça alguma coisa que não está certo dentro da palavra, mas a gente não devemos ficar julgando, porque se a gente não faz aquele tipo de pecado, a gente acaba cometendo outro pecado, né, Rosa? É verdade. E o Senhor, Ele fala conosco nessa manhã, né? Nós não podemos fazer, né, julgar as pessoas, né, pela aparência, mas Deus não olha a aparência, Ele olha o interior, né? Então, nós devemos apenas orar, em vez de criticar, e pedir a Deus a misericórdia, né? Porque e olhar para nossas falhas, para depois apontar, né, as falhas do nosso irmão. E Deus não tem se agradado. Nos dias de hoje, nós vemos muitas pessoas que julgam pela aparência. E aqui a palavra do Senhor acabou de falar conosco, uma correção. Amém? Amém, é verdade. Uma correção que às vezes a gente começa a imaginar que muitas pessoas, como eu já acabei de dizer, ele olha para a aparência. Se a pessoa tiver uma boa aparência, ele acha que a pessoa tá certa, uma boa aparência na vestimenta, ele já acha que a pessoa tá fazendo tudo certo. E às vezes não é a aparência que conta, né, a nossa vida certa diante de Deus. Porque quantas pessoas aí às vezes têm uma aparência boa, uma aparência de cristão, só que ele faz outras coisas erradas. Então, às vezes, as pessoas tá numa boa aparência, ele não pode julgar aquela outra pessoa que não tá no mesmo traje que ele. Por quê? Porque talvez aquela irmã, aquele irmão tá bem vestido assim por fora, mas por dentro o coração tá sujo, o coração tá julgando o seu próximo, o coração tá magoado. Então não é só a aparência por fora que vai nos levar para a glória do Senhor, né, Rosa? É verdade, né? Não é um conjunto de santidade, não é? É um conjunto de santidade. Não é só aparência. Então, pra gente, né, agradar a Deus, né, não olhar o ser humano, né, mas olhar para Jesus, porque, né,
santo, na verdade, só foi Jesus na igreja. Então nós devemos, né, pedir a Deus misericórdia, né, porque Deus ele usou de misericórdia, né. Amém. Aqui vem bastante palavra, né, Deus nunca julgou pela aparência. Até Davi ali, quando ele foi, né, ser ungido por Deus, ali aquele profeta ali foi diante de Davi ali, né, chamou o pai da casa, até o seu pai, né, olhou para a aparência. Mas Deus não, e aquele profeta foi ali para ungir Davi, e o que aconteceu? Ele mandou chamar todos os seus filhos. E ali quando veio o primeiro, aquele formoso, vistoso, né, aquele profeta falou, é esse. E o Senhor falou. Não né, para não olhar a aparência, porque o Senhor, ele olhava o coração. Amém. E foi vindo, né, um filho, outro filho, até que aquele pai esqueceu de Davi, que estava lá cuidando das ovelhas. Trabalhando, né, olhou ali. Jamais o Senhor ia olhar para Davi, que era o mais simplesinho, né? Mais simplesinho de tudo. Mas para Deus era valioso. E ali aquele pai falou, ficou ali, pensativo ali, duvidoso, porque nenhum daqueles filhos era o que o Senhor tinha ungido. Verdade. E de repente ele falou, acabou seus filhos? Aí aquele pai falou, não, tem um lá parcelando as ovelhas, parcentando as ovelhas, né? Traga ele. Enquanto não tiver todos os seus filhos aqui, nós não vamos, né? Ali aquele banquete estava preparado. E assim chegou Davi ali, todo humilde, né? Mas na hora que aquele menino chegou, que era um jovenzinho ainda ali, aquele profeta Samuel sentiu já a unção do Espírito Santo, que eu até me arrepiei aqui agora. Eu creio que é a presença do Espírito Santo, né? E na hora ali que Davi entrou, o Senhor falou, é esse mesmo. E ali, né, Samuel falou, agora todos sentam à mesa, né, porque está aqui ungido do Senhor. E é assim que nós devemos ser. Aqueles que a gente não dá nada por ele, que o Senhor, que tem valor para o Senhor. É verdade, né? E a palavra falou conosco. Então não é só a aparência, a gente achar que aquela irmã, aquele irmão está bem vestido, está bem trajado, ou que aquela pessoa vai para a casa do Senhor todos os dias, e que aquela pessoa não dá mau testemunho nenhum nas vestes. Mas será que o coração, né? Às vezes o coração está puro, né? E muitas vezes nós andamos com a saia às vezes até nos pés, né? Mas nós devemos estar, igreja, não só na saia, não só nas vestes, mas coração purificado, né? Às vezes nós vemos umas pessoas aí que às vezes pela aparência não parece na presença, mas pode estar bem mais com o coração purificado do que nós, que às vezes, né? Então, vamos pedir a Deus santificação, não olhar, né? Porque a palavra do Senhor, né, fala que é o Senhor que transforma, né? É o Senhor que liberta, né? Um servo do Senhor, ele tem que ter caráter, né? Não ficar devendo as pessoas e não pagar, né? Não ficar julgando o próximo, né? Não ficar com rancor no coração. Ele tem que ser um servo e uma serva que não demonstra só na aparência, mas que em tudo ele cumpre com a palavra do Senhor, não é verdade? Verdade. Porque tem muitas servas aí que pregam a palavra do Senhor, que é uma benção. Mas às vezes tem alguns que não pagam o que deve, um mau testemunho. É ou não é? Verdade. A pessoa bate lá, palma na porta da casa dele. Cadê aquela serva, aquele servo para pagar aquele homem, aquela mulher? Não é verdade? Misericórdia. Às vezes qualquer coisa ele já está julgando. Ah, aquele irmão isso, porque aquela irmã aquilo. Isso é contra a lei de Deus. Amém? Às vezes ele prega lá na igreja que o adultério é do diabo, mas quando ele sai na rua, não pode passar uma mulher bonita que ele já tá olhando, regala os olhos. Né? A adultério também, no pensamento também, se olhar e desejar alguma coisa, é adultério também, né, Ana Rosa? Adultério não é só o ato praticado, né? Só no momento que nós olhamos, nós desejamos assim, né? Colocar malícia no nosso coração, nós já pecou contra Deus. Já pecou.